Estamos de volta com o Jornal da Tarde, que você pode assistir diariamente de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, horário Mato Grosso do Sul, 2h30, se você estiver em algum outro estado do Brasil, como nós sempre temos telespectadores. E você pode nos assistir pelo nosso endereço, a nossa página, o nosso portal lá no estadoonline.com.br e também pela nossa página no Facebook, que é o @jornalestadoms. Então vai aí, entra na nossa timeline, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, a sua sugestão, que nós respondemos quase que na mesma hora, tá bom? Bom, gente, como eu disse agora há pouco, como eu chamei, nós temos hoje aqui uma ilustre visita nos nossos estúdios, né, que vai falar sobre vários temas ligados aí ao governo, ao nosso país. Primeiro nós vamos começar, né, com o evento que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, realizou ontem aqui por meio da Comissão do Advogado Publicista e também do Instituto de Direito Administrativo aqui de Mato Grosso do Sul. Foi o seminário sobre a nova lei de licitações, a PL 6.814 de 2017. O evento ocorreu lá no auditório da OAB, aqui em Campo Grande, e contou com a presença do relator do projeto de lei na Câmara Federal, o deputado João Arruda, do MDB do Paraná, do presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto, o deputado Augusto Coutinho, e também do ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. E é exatamente o ministro Carlos Marum que nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios para falar dessa questão, desse projeto e também de outras questões ligadas ao governo. Bom, ministro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que já lhe entrevistei como vereador, como deputado e agora pela primeira vez a entrevista como ministro. É verdade. É uma satisfação. Bom, ministro, o senhor participou ontem dessa discussão, desse seminário sobre a nova lei de licitações. Que pontos foram mais importantes, foram discutidos ali, que realmente podem mudar uma questão que às vezes é muito polêmica no país, que é esse processo, esse sistema de licitações que exige hoje em todas as instâncias de governo? A lei de licitações hoje é um entrave, né? Porque ela leva a licitações morosas, ela não impede a corrupção, até porque a lei de licitação ela não existe para combater a corrupção. Ela não é transparente também como deveria ser. O que nós temos? Nós temos que ter uma lei de licitações que permita, que seja um meio pelo qual a União possa comprar e contratar serviços de qualidade por um preço justo. Nem sempre o menor preço é o bom preço, né, por um preço justo, e que tenha resolutividade, ou seja, que o serviço seja bem feito. Tem início, meio e fim, ou seja, qualidade, preço justo e resolutividade. E, como efeito colateral, né, dificultar a corrupção. Agora, nós não podemos querer fazer uma lei de licitações que seja a lei de combate à corrupção, são coisas diferentes. Existe a lei de combate à corrupção. É outra coisa. Aí hoje, como se tenta misturar as coisas, se parte para a criminalização do agente público e o cidadão, muitas vezes, para comprar papel higiênico para um órgão público, passa por licitações que muitas vezes demoram 3, 4, 5, 6 meses e aonde, mesmo cumprido todos os processos regularmente estabelecidos, não fica garantida a inexistência de corrupção. O senhor acha que esse novo projeto de lei, com essas mudanças aí, por exemplo, pode acabar aquele processo que a gente chama de cartas marcadas, por exemplo? Olha, pode passar a ser um processo mais transparente? Deixa eu te dizer, eu penso que a lei de licitações ela tem que focar o resultado. Tem que focar o resultado. Certo? Existem coisas ali que não... Carta convite. Carta convite não existe mais. Hoje existe a facilidade de comunicação. Não tem mais por que ter aquela carta convite de você mandar convite para 3 empresas. Existe a internet, né, que facilita a divulgação. Que facilita a divulgação. Nós temos que aumentar a inexigibilidade de licitação. Boa parte do que nós temos que fazer é autorizar o poder público a contratar até um determinado valor sem licitação, simplesmente com a responsabilidade de quem contrata. Você pega uma obra em Caracol, você joga no sistema de pregão eletrônico, uma obra de 100 e poucos mil reais, digamos, que é uma pintura de uma escola, que é uma... Tem obras menores. As menores. Né? Aí você põe, daí pega lá o malandro lá do Rio Grande do Norte. Olha, pode essa licitação aqui, daí envia o primeiro preço, 90 mil.
não dá para fazer. Opa, tem um cara do Rio Grande do Norte que faz por 90 mil. Ele não vai fazer, ele vai depois tentar negociar aquela obra com alguém que faça. Local, né? Com alguém que faça. Se conseguir, melhor. Se não conseguir, ele vai fazer o quê? Desistir e emperrar todo o processo. Entendi. Porque daí o segundo colocado vai poder assumir a obra, vai ter que executar pelo preço do primeiro colocado, que muitas vezes colocou um preço irreal. Quando, na verdade, esse tipo de obra tem que ser contratada no local, até para que possa ter uma manutenção mais eficiente. O cidadão vem lá de Manaus para consertar um sistema hidráulico de uma escola, certo? Vai embora, acontece um vazamento, o cara vai vir de Manaus aqui para consertar? Não vai. Existem obras que, principalmente as pequenas cidades, devem poder contratar com serviços locais. E para isso precisa ter inexigibilidade de licitação até um certo preço. Agora, se foi contratado, certo, de forma superfaturada e promovendo ato de corrupção, aí é outra coisa, daí isso aí tem que ir para o crime. Aí no crime tem que esse corrupto ser preso, ele e a empresa que aceitou contratar através da corrupção. Mas então nós vamos emperrando. Aí eu estou te colocando o caso de escola, nós estamos vendo a escola muitas vezes caindo, a criança começa, as consequências são, a criança começa a não gostar da escola, esse tipo de coisa. Você quer amarrar tanto para evitar a corrupção, certo? Nessa questão de abrir completamente algum serviço, que você cria a ineficiência e não estabelece o combate à corrupção. Mas então, o ministro não acaba gerando aquela coisa, o favorecimento, já que não exige um processo, eu vou favorecer aquele amigo meu de tal empresa, não acaba gerando... Sabe qual é a solução de uma democracia? É o voto. A solução é o voto, é votar bem. É votar bem, certo? Muitas vezes... numa cidade onde todo mundo se fala, numa cidade onde todo mundo se conhece, é mais fácil que as obras contratadas sejam contratadas por um preço justo, mesmo que não haja um processo de licitação estabelecido da forma que pode vir gente de Manaus, gente de Belém do Pará, estou só te colocando alguma situação. Muitas vezes a corrupção é coibida, muito mais do que com esse tipo de processo que o cidadão entra na internet, dá preço e depois vai ver se tem condições ou não de fazer a obra pelo preço que colocou. Então nós temos que ter, a lei de licitação, ela tem que avançar numa confiança ao cidadão. Agora, existem outras obras, obviamente, dependendo do porte da obra. Então, essa tem que ser um processo. Aí pode vir, sim, uma empresa de Manaus aqui, se vai construir uma escola inteira, se vai fazer uma estrada, aí sim é um processo. Agora, nós não podemos emperrar as pequenas ações administrativas, porque isso está gerando uma ineficiência completa. Muitas vezes você chega numa prefeitura, não tem caneta, porque o cidadão, para comprar caneta, tem um processo licitatório de 6 meses. Sim. Não sei se você está entendendo. Entendi, claro. E para isso você tem que aumentar a confiança no administrador. Por isso, cada vez mais importante é que as pessoas votem bem. Não fiquem atrás desse fake news, dessa coisa nojenta, dessa criminalização absoluta da política, porque o político é político porque as pessoas lhe colocaram ali. E eu não acredito que as pessoas sejam tão ineficientes e tão corruptíveis a ponto de simplesmente estarem votando porque estão tendo seus votos comprados. Eu não acredito nisso. No Brasil, cada um vota em quem quer. Você chega ali na urna eletrônica, tu vota em quem tu quer. Certo? Você vota em quem você quiser. É uma escolha pessoal. Você pode ter prometido o voto para 10 pessoas, mas ali você vota em quem quer. E nesse momento da escolha, a população tem que ser muito consciente, porque ali, nesse momento, é que está a verdadeira solução para as nossas questões. Ok, ministro, entrando num outro assunto aqui agora, o senhor comemorou essa semana a aprovação do projeto que prevê a liberação de mais de um bilhão de reais aí do orçamento da União, que vem para aquele fundo garantidor de exportação aí, que vai cobrir o calote da Venezuela e de Moçambique aí. Essa aprovação demonstrou, de uma certa forma, que
O governo ainda está com força no Congresso, apesar de terem outros projetos emperrados ali? Não? Você sabe que nós somos vítimas de uma campanha esquizofrênica e nojenta que tenta, digamos, que nega os resultados positivos do governo Temer e que tenta nos inviabilizar diariamente, né? Até de uma forma nojenta em alguns momentos. Somos vítimas disso. Mas nós conseguimos, e essa quarta-feira foi uma prova disso, manter com o Congresso, mesmo num ano eleitoral, mesmo no momento em que é natural que o foco principal dos parlamentares seja a eleição, dos políticos seja a eleição, nós estamos, naqueles momentos de maior dificuldade, nós mostramos a nossa vitalidade. Isso aconteceu na quarta-feira. Eu fui conceder uma entrevista lá, uma entrevista coletiva, tem uns 20, 30 jornalistas das maiores grupos de imprensa do país. Eu perguntei, quem achou aqui que nós íamos conseguir aprovar isso na quarta-feira, levante o braço. Eu sou muito assim, o cidadão vem me perguntar, eu devolvo a pergunta. Ninguém levantou o braço. Todos acharam que nós íamos ser derrotados. Todos pensaram que nós íamos ser derrotados que e nós que não íamos conseguir. E conseguimos. Por quê? Porque uma semana de pouco quórum. Uma semana tipicamente curta, que não é natural, quórum elevado no Congresso Nacional, principalmente no ano de eleição. Mas conseguimos vencer e fizemos o certo. Nós não provocamos essa situação. Essa situação foi provocada por uma garantia mal concedida a um financiamento obtido especialmente pela Venezuela. E o não cumprimento. E isso é um fundo garantidor. Nós garantimos, muitas vezes, quando somos demandados para isso, nós garantimos o fluxo das nossas exportações. Você sabe que o Brasil é um país exportador, precisa que essa garantia funcione. Se nós simplesmente carimbássemos o nosso fundo garantidor como um fundo não garantidor, isso teria um prejuízo imediato nas nossas exportações, altamente maléfico para o país. Então, numa semana difícil, convocado pelo governo, o parlamento agiu com responsabilidade e fez o que devia fazer. O senhor até comentou que o senhor disse que o governo não está parado, né? Mas foi uma vitória, dentre outras ali, que o governo vem esperando que aconteça, como, por exemplo, ali a questão da reoneração em relação à folha de pagamento, a capitalização da Eletrobras, o cadastro positivo. Quer dizer, são projetos que o governo vem tentando brigar e não consegue fazer andar, né? Veja bem, nós aprovamos com facilidade a intervenção. Nós agora aprovamos essa situação, nós já aprovamos algumas medidas provisórias, mas temos dificuldade em questões polêmicas. A questão, quando é muito polêmica, que o parlamento, na verdade, não quer votar isso nesse momento. Se pudesse não votar nada polêmico, o parlamento não votaria. Não é o meu jeito de fazer política, né? O meu jeito é outro. Mas é o jeito, digamos, da maioria, digamos, dos nossos parlamentares. Se pudesse não votar nada polêmico, não votaria, deixaria para depois da eleição. Todavia, existem coisas que têm que ser votadas antes e nós estamos mantendo essa insistência. Nós temos a meta, digamos, de governo na área fiscal, de aprovarmos ainda no primeiro semestre, a questão da reoneração e a questão da capitalização da Eletrobras. E existem outras medidas que visam a melhoria do ambiente econômico, para contrabalançar, digamos, as dificuldades que nós estamos vivendo em função da não aprovação da reforma da Previdência e da esquizofrenia que se coloca em relação à disputa presidencial. São dois fatores que hoje amarram o Brasil. São dois fatores. Então, nós estamos tentando algumas medidas de melhoria do ambiente econômico para compensarmos isso, para que nós não tenhamos aí, que não vejamos transformado um ano que era para ser de euforia econômica em frustração. Hoje não, nós ainda estamos crescendo, não temos a euforia econômica que poderíamos ter tido se tivesse sido seguida a receita do governo. O governo apresentou uma receita que não foi seguida. Minha mãe me dizia, quando eu não queria tomar remédio, que o médico receitava, ela dizia, olha, paciente que não segue a receita não pode reclamar da doença.
Então, isso vale para o Brasil também. Nós apresentamos uma receita. Nessa receita estava a reforma da Previdência. Certo? A receita não está sendo completamente cumprida. Por isso, nós não estamos vivendo agora um ano de euforia econômica e temos dificuldade, principalmente na geração de empregos. Por quê? Porque geração de empregos depende de investimento. Né? E quem vai investir no Brasil hoje vê dois cenários que não são bons. A fotografia, o retrato do Brasil é bom. Nós nunca tivemos um juro tão baixo, nunca tivemos uma inflação tão baixa, então, a princípio, é um ambiente favorável para os investimentos. Agora, quem quer investir, ele não quer saber do retrato, ele quer saber do filme para o futuro. E no filme para o futuro, nós temos uma dificuldade muito grande na questão fiscal. O Brasil é inviável sem reformar a sua Previdência e ver essa corrida presidencial, onde, eu reafirmo o que eu disse hoje, ontem, eu disse esses dias numa entrevista. Hoje, quem está na frente é o trem do atraso, né? Puxado pela locomotiva do atraso e 4 ou 5 vagões do atraso. Gente que fala, mas na verdade não diz a verdade, fica com esse tentando enganar a população. Apresentar soluções. Tentando enganar a população em busca de votos, e o grande risco que nós temos é a eleição de um mentiroso no próximo pleito. Claro que isso afugenta o investidor e claro que isso é um fator que hoje vem limitando uma questão que é muito cara para nós, que é a retomada dos empregos. Ministro, eu vou pedir um minutinho para o senhor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Água para mim? Vou tomar uma água. Isso, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o ministro Carlos Marum. Aguenta só um minutinho aí.